E aí, lindos do Baíse, hoje nós vamos falar sobre vírus, especificamente sobre uma doença muito grave, que é bastante citada, que é a AIDS. Presta atenção e vem comigo. Nem que seja em campanhas de TV falando sobre sexo com camisinha, sexo seguro, você já deve ter ouvido falar sobre a AIDS. A AIDS não é uma doença moderna, ela tem sido bastante citada desde o ano 1900 em diante. Ela realmente apareceu como uma doença muito mortífera e há muitos anos atrás, receber o diagnóstico de soro positivo era basicamente uma sentença de morte. Hoje em dia existem muitos medicamentos que tendem a prolongar e dar uma vida, dar uma qualidade de vida para uma pessoa que seja portadora do vírus da AIDS. Então hoje a gente vai ver, na verdade, o que é a AIDS, o que provoca, como se transmite, qual é o tratamento, principalmente porque a AIDS, em termos de doença viral, doença sexualmente transmissível, é uma das doenças que mais aparece nas provas de vestibular. Ela é de fácil contaminação e ela realmente é preocupante. Ela já foi considerada uma pandemia, ou seja, uma epidemia, só que a nível global, justamente porque não é só num país que ela se concentra. Então, preste atenção aqui comigo. Olha só, a AIDS, na verdade, é a sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, uma pessoa que é portadora dessa, no caso do vírus HIV, e que passa pelo processo até ter AIDS, que já já a gente vai ver que são coisas diferentes, ela, no caso, tem um problema nas suas células de defesa. Uma pessoa portadora do vírus HIV, ela realmente passa por esse processo de imunodeficiência, uma deficiência no sistema imunológico. Vamos ver como é que isso acontece. Olha só, primeiro, agente etiológico é o HIV. HIV também é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana. Existe o vírus da imunodeficiência símia, então é por isso que existe, no caso, essa especificidade, imunodeficiência humana, porque existe também uma classe de vírus que faz a mesma coisa, por exemplo, nos macacos. Então, preste atenção, o HIV é um vírus de RNA. Então, lá no seu conteúdo genético, ele vai ter uma molécula, uma fita simples de RNA. E outra coisa que esse vírus carrega também é uma proteína chamada transcriptase reversa. Olha só, ASE. Então, a gente vai ter uma proteína, a gente vai ter algo vai ter, no caso, esse caráter proteico. E essa proteína, gente, ela faz algo muito proveitoso para o vírus e ruim para quem é infectado. Justamente pelo vírus ter esse RNA e também ter essa proteína, ele apresenta essa capacidade de produzir uma molécula de DNA a partir de uma molécula de RNA. E se você conhece o dogma principal da biologia, você sabe que essa questão de replicação, transcrição e tradução, você sabe que a ordem correta é uma molécula de RNA, uma molécula de DNA que é transcrita a uma molécula de RNA, que, por sua vez, vai ser traduzida para uma molécula no caso, para uma cadeia de proteínas. Esse vírus consegue fazer, na verdade, isso tendo um RNA. Então, no citoplasma de uma célula contaminada pelo vírus HIV, a gente tem o RNA sendo transcrito reversamente para uma molécula de DNA. Essa molécula de DNA, junto com umas integrases, que também são proteínas que esse vírus apresenta, elas vão para o núcleo dessa célula contaminada, ou seja, esse DNA que é viral, ele carrega as informações necessárias para a infecção viral, vai para o núcleo da célula e lá no núcleo tem esse processo que a gente já conhece, que é o DNA originando RNA e o RNA originando proteína. Sendo que essa proteína aqui é uma proteína viral. E ela vai, no caso, depende de qual fase a gente está falando e depende de qual informação está sendo transcrita, está sendo traduzida. Ou o vírus fica de maneira latente na célula, fica ali, basicamente adormecido, mas está ali, ou ele pode realmente secretar várias proteínas virais que vão se juntar e vão promover novos vírus e aí vão para outras células realmente infectar. Olha só, as células que esse vírus infecta são os linfócitos T, do tipo CD4.
Se você não sabe o que são esses linfócitos, vai lá para a nossa aula de sistema imunológico, que lá está tudo explicadinho. Então, olha só, as células, os linfócitos T, CD4 positivas, são as que são alvo. E como você deve ter visto na aula de sistema imunológico, elas são células auxiliares. Tanto é que elas são chamadas de helpers em inglês. Justamente porque elas também fazem parte da cascata de processos que compõem a defesa do nosso corpo. Sem elas, muitas defesas realmente não conseguem acontecer de maneira eficaz. A gente não consegue ter a produção de células de memória, por exemplo. Então, quando eu tenho uma infecção nessas células, acaba que uma grande parte do processo de defesa é afetado. Por isso que a síndrome é imunodeficiência. Então, qual é a célula do sistema imunológico que é afetada diretamente, que é infectada diretamente pelo vírus HIV? O linfócito T do tipo CD4 positivo. Então, olha só, a transmissão do vírus da AIDS acontece basicamente por relação sexual sem proteção, transfusão de sangue, seja compartilhamento de seringas que estejam contaminadas também com esse sangue, ou a transfusão do sangue mesmo. E acontece também de mãe para filho, na hora do parto ou na hora da amamentação. Vamos olhar aqui as fases, porque eu preciso que você saiba diferenciar uma pessoa que é soropositivo de uma pessoa que tem AIDS, porque são coisas diferentes. Olha só aqui as fases comigo. A doença tem basicamente 3 fases. A primeira delas é a infecção aguda, que é quando eu tenho um aumento muito grande de vírus, no caso da quantidade de vírus no sangue circulante do indivíduo. E durante esse processo de infecção aguda, ele tem sintomas parecidos com o da gripe, por exemplo. Então, é por isso que antigamente, principalmente, muitos médicos não conseguiam diagnosticar a AIDS logo de cara, justamente porque os sintomas nessa primeira fase são sintomas relativamente comuns. A pessoa tem febre, dores no corpo, algumas têm náuseas, vômitos. Então, como são sintomas gerais, as pessoas antes não pensavam muito nisso. Hoje em dia, os médicos têm essa preocupação de, com os sintomas que o paciente está apresentando, perguntar, por exemplo, se ele teve recentemente relações sexuais sem o uso de camisinha. Então, isso também faz parte. O segundo período é o período de latência, que é quando o vírus está no organismo, o número dele diminuiu por conta do meu primeiro ataque das células de defesa, o número dele diminuiu, mas ele não foi extinto, ele não foi eliminado do organismo, e ele continua lá. Esse período de latência, ele pode durar até 20 anos. A pessoa pode viver muito tempo da vida dela sem descobrir que ela é soropositivo, justamente porque nesse período de latência, ele não apresenta sintomas, até que vem a AIDS mesmo. Então, a AIDS não é a mesma coisa de uma pessoa que é soropositiva. Tá? A pessoa que é soropositiva, ela pode estar nas outras 2 fases, não necessariamente na AIDS. A AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, tem a ver quando o meu número de células CD4 é menor do que 200 células a cada microlitro de sangue. Tá? Então, quando essa minha contagem de células é muito inferior, a pessoa, no caso, apresenta AIDS. Que aí ela vai apresentar, por exemplo, infecções oportunistas. Antigas infecções que a pessoa teve, por exemplo, como catapora, que ela já estava imune, tendem a voltar. Então, outras infecções, como tuberculose, candidíase, podem aparecer nesse período. A pessoa pode, inclusive, desenvolver câncer. Linfoma é um dos tipos de câncer que mais mata pessoas aidéticas no mundo. Então, isso tem sido estudado também. O tratamento, infelizmente, até o momento não existe cura. O que existem são coquetéis antirretrovirais. Então, são medicamentos que vão atacar, olha só, a transcriptase reversa, para que o vírus não consiga fazer todo esse processo. Porque a partir do momento em que ele codificar a molécula de DNA, e essa molécula de DNA entrar no núcleo da célula com a informação viral necessária para a reprodução, fica realmente difícil. Então, os coquetéis que existem são esses. Qual é a melhor maneira de tratamento, gente? Sexo com proteção. Muito cuidado também quando se fala de transfusão de sangue. A gente tem
Você tem que ter certeza de que você está indo em locais sérios, seguros, que são higienizados. E, principalmente, ficar consciente no que diz respeito a essa questão da vida sexualmente ativa. Então, fica ligado nisso daqui, porque isso realmente é um tema recorrente nos vestibulares, por ser uma doença assustadora e que, mesmo os anos se passando, às vezes o número de pessoas infectadas diminui, mas depois ele passa por um boom. Então, fica ligado nessas questões, que elas são bem interessantes para a sua prova do Enem. Se não entendeu, volta de novo e a gente se vê na próxima.